Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Débora Ferraz, gerente global de diversidade, equidade, inclusão e de ambiente e bem-estar na Braskem. Aqui comigo na bancada está o professor da SPM, Cláudio Saito. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da SPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Débora, muito bem-vindo, viu? Obrigada, gente, pelo convite. Ô, Débora, conta o que você faz. Já o título já tem muita coisa, né? Na Braskem e o que faz a Braskem. Eu acho que muita gente sabe, mas é sempre bom repetir. Sim, a Braskem é uma petroquímica, né? A gente produz resinas termoplásticas. Somos a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas. Acho que é importante dizer isso. Uma brasileira, né? Uma indústria, uma empresa brasileira. Dentro da indústria de químicos, petroquímicos, para ser mais preciso. Mas a gente tem presença em diversos locais. Então, nós temos presença, além do Brasil, obviamente, Estados Unidos, Europa, Ásia e México. Então, somos uma empresa... É gigante. É gigante. Temos cerca de 90 mil pessoas, 90 mil integrantes diretos. Sim. Né? Então, é uma empresa grande. Dentro desse contexto, o meu papel é trabalhar todas as temáticas de diversidade, equidade e inclusão globalmente na Braskem. 90 mil pessoas em quantos continentes? 9 mil pessoas. 9 mil pessoas em quantos espalhados nesses continentes que eu falei para você, nesses países que eu compõe. Sim. Então, México, bom. Estados Unidos, né? E México, a América Latina, Europa e Ásia. Eu quero saber, deve ser muito diferente em cada lugar. Sim. E você que lida com os Estados Unidos, por também. exemplo? Também. Deve ser totalmente outra coisa, ou não? É muito diferente. Conta pra gente um pouco, faz um pouco de um paralelo, culturas comparadas, É. assim. Quando você vai para casa à noite, o que você pensa? Assim, aquilo... É interessante essa sua pergunta e muito rica, porque quando a gente olha a perspectiva de diversidade, equidade e inclusão, o que é, né? Para contextualizar, para antes de responder sua pergunta, né? Isso. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente está falando basicamente de dois grandes contextos. A diversidade por si só, ela é um dado quantitativo, é um dado demográfico. Então, qual que é a ambição das organizações quando fala de diversidade? Refletir a sociedade local. Então, a gente tem que olhar, por exemplo, como é composta, vamos falar de Brasil, como é composta a sociedade brasileira, quantas mulheres, pessoas negras, enfim, e ver se dentro da organização a gente tem esse reflexo, esse espelho ou não. Se não tem, temos que trabalhar dados demográficos, aumentar a representatividade, esse é um ponto. Agora, a outra frente de diversidade é trabalhar a inclusão, né? E para isso você tem que ter ações de equidade para que você inclua as pessoas. Inclusão é mais dentro, não é só o dado demográfico, é a forma como as pessoas percebem o ambiente. Então eu falo assim, se você só trabalha a diversidade, você tem um grande problema, porque você pode até atrair as pessoas, mas você tem uma grande porta giratória, as pessoas entram e saem, porque o ambiente não está pronto para recebê-las, né? Aí quando você traz o contexto das diferentes regiões que a gente atua, a complexidade é maior, porque cada país, cada região tem contextos sociais muito diferentes. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala, acho que o único que é comum, talvez dois tópicos que são comuns em todas as regiões é gênero, né? Porque a ausência da mulher nos ambientes corporativos, nos cargos de liderança, ou a não representação ainda é comum em todas as regiões. Nenhuma atingiu, em linhas gerais, a equidade de gênero ainda. A temática LGBTQIA+, também é outra que é comum a todas as regiões, é comum a todas, de jeitos diferentes, né? Eu imagino, eu estou curioso, eu não sei, diferentes, mas... Mas, enfim, permeia todas as regiões. Agora, por exemplo, a questão racial, ela é muito específica do Brasil e muito específica dos Estados Unidos, de jeitos diferentes também. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem 56% de pessoas negras. Brasil, IBGE. Tá? O que é ser uma pessoa negra no Brasil? O que caracteriza uma pessoa negra no Brasil? Praticamente, o que determina a raça das pessoas no Brasil é o fenótipo. Então, é o seu jeito, é cabelo, é tom de pele, é nariz. Isso determina a sua raça, independe de onde você nasceu. Eu sou tratada
como uma mulher negra, ninguém pergunta onde eu nasci. Eu chego aqui no Brasil, a sociedade me trata como uma pessoa negra. Né? A outra raça é a raça amarela, que tem os traços orientais, então a raça branca, enfim, então é isso. Raça negra no Brasil é a soma de pretos e pardos. Então, isso é uma característica do Brasil, somos 56% aqui, que é a soma dos pretos e pardos. Né? Pretos, as pessoas que têm a pele mais escura, os traços mais próximos dos africanos, e o pardo é a miscigenação. Né? No meu caso, eu sou mulher parda, mas a soma de pretos e pardos compõe a população negra do Brasil. Somos 56%. Quando você vai para os Estados Unidos, é muito diferente, né? Vamos supor que nós três aqui... Eu sou americano. Isso. Vamos supor que nós três... Ah, é maravilhoso. Então, vamos supor que nós três aqui tivéssemos... Mas eu moro aqui há muito tempo. Vamos supor que nós três fôssemos brasileiros. Tá bom. Hipotético. Caso hipotético. Temos características, fenótipos muito distintos. Né? Na mesa. Pegamos um avião, chegamos juntos nos Estados Unidos. Aliás, a gente está com uma boa mesa de diversidade. De diversidade. Razoável, Exato, né? razoável. Chegamos juntos nos Estados Unidos, somos os três brasileiros. Sim, tá. Aqui no Brasil, eu sou tratada como mulher negra, Sim. você como homem branco, você Sim. como homem amarelo, raça amarela, Sim. né? Sim. Chegamos os três nos Estados Unidos. Como somos tratados nos Estados Unidos? Os três como latinos. Ah, perfeito. Perfeito. No meu caso, um pouquinho esquisito, porque eles não vão entender o latino e o japonês, mas somos latinos, porque tem a Sim. ver... A raça nos Estados Unidos é definida pela sua origem. Não é só pelo seu fenótipo, não é pelo fenótipo. Sim. Né? Então, é muito diferente. Então, quando a gente olha... A minha filha, que é branca, que nem leite, mora nos Estados Unidos e virou latina. É isso. Mas é isso. Mas demorou para ela. Entender, tá lá né? uns 3, 4 anos e ela não se sentiu inteiramente bem com isso. Mas depois ela subiu e abraçou e pronto, sou latina. Isso é recorrente. Eu falo assim, os brasileiros brancos, né, que chegam nos Estados Unidos, acham que você trata... Não, você é latino. Né? Lá você vai ser tratado como latino, na Europa também. Então, esses contextos a gente tem que levar em consideração quando a gente trabalha diversidade, equidade e inclusão. Sim. Então, quando a gente olha os recortes raciais, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, a raça negra, as pessoas negras nos Estados Unidos, que chamam de Black and African American, são 13% na sociedade. Tá. Isso não considera people of color, eu não contaria, né? Nessa conta, se eu tivesse Você lá. não entra? Não, como Não? Black and African American, não. Não? Não. Você entra como... Eu entro como people of color lá, Tá bom. tá? Ou seja, tudo que não é o branco, a soma do que não é o branco. Sei. Que inclui, né, os negros, Black and African, os latinos, que seria o meu caso. Sim, né? sim. Então, assim, é diferente. Então, quando a gente olha a aplicação de diversidade... Onde fica a Braskem nos Estados Unidos? A gente tem escritório, a gente tem fábricas espalhadas, Texas, deixa eu pegar outro lugar, não vou lembrar exatamente, mas assim, a gente está espalhado. Boa parte das nossas plantas, a maior planta, por exemplo, está no Texas, Tá. né, que é a Laporte. Fica na região de Houston ali, Sim, sim, né? sim, Mas sim. a gente tem escritório na Filadélfia, a gente tem escritório também em Pasadena, na região do Texas, ali na região de Houston. Califórnia, Pasadena. Não, Pasadena no... É uma cidadezinha, é uma cidadezinha... Pasadena no Texas. No Texas. Não, Pasadena é Texas. Pasadena, Texas. Não sabia. Mas tem também. Mas assim, a gente tem, se não me engano, 7 plantas nos Estados Unidos. Eu visitei 2 agora, 15 dias atrás. Então, assim, são realidades muito distintas. Agora, por isso que eu falo que a gente tem que olhar o contexto de cada região, porque tem algo nos Estados Unidos que faz sentido, que para nós não faz sentido aqui no Brasil. Sim, Por exemplo, diversidade, equidade e inclusão lá, nós trabalhamos com pessoas veteranas de guerra, sim, né? sim. Porque elas dedicam anos da Sim. vida ao serviço militar. Sim. Na hora que elas não estão mais servindo, como é que elas se apresentam para as organizações? O que ela vai escrever no currículo? Veterans. Veterans. Exatamente. Os veterans. Então, assim, o que ela vai escrever no currículo? Como é que ela vai trabalhar? Sim. Né? Então, elas, dentro dos ambientes corporativos, eles são minorias nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma frente que trabalha com a inclusão de pessoas veteranas de guerra nos Estados Unidos. Né? Que interessante. Agora, quando você vai para a Europa, é outra realidade. A Europa, você não pode falar de raça, por causa de todo o contexto. A gente fala de nacionalidades. Né? Então, dentro do nosso escritório, por exemplo, na Europa, a gente tem várias nacionalidades, mais de 40 nacionalidades. Então, a questão é como é que a gente está representando a sociedade olhando nacionalidade e não olhando o aspecto racial. Então, tudo vai... E raça não entra? Não, a gente olha a nacionalidade. Europa Sim. e Ásia, a gente olha a nacionalidade. Raça, na nossa perspectiva, a gente trata dentro dos Estados Unidos e dentro do Brasil. Olha só. E no México? No México, a gente trata gênero,
e a gente trata gênero, que é, de maneira geral, mulheres, né, principalmente em posição de liderança, que é um ponto, mulheres operadoras também, né, não trata a questão racial. Dentro do doméstico, não, em nada. Raça, exclusivamente raça negra, a gente trata dos Estados Unidos e Brasil. Sim, isso. Sim. Agora, tem outros recortes, né, pessoa com deficiência. Então, enfim, aí a gente tem que olhar sempre a perspectiva do que é minoria naquela localidade. Então, a Braskem trabalha com diversidade, equidade e inclusão desde 2014, só para a gente ter uma ideia aí. Então, a gente está falando de mais ou menos 10 anos. 10 anos. 10 anos. E os pilares de diversidade, equidade e inclusão, eles fazem parte, né, eles estão presentes nos compromissos de governança corporativa da Braskem, dentro do nosso pilar de desenvolvimento sustentável. Então, nós temos nossos grandes macro-objetivos, e um dos macro-objetivos endereça a questão de diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente tem uma governança, e quando se fala em governança, isso desdobra numa série de ações, né? Então, por exemplo, quando a gente estabeleceu que isso faz parte do modelo de governança da Braskem, a gente construiu uma política de diversidade, equidade e inclusão, uma política global, e aí nós estabelecemos lá a nossa ambição. Então, nossa ambição é representar a sociedade onde estamos. Então, a gente luta por isso, né, e estabelece medidas para alcançar isso, e também sermos referência na promoção de inclusão e direitos humanos. Então, trabalhar a parte demográfica, para nós é tão importante quanto trabalhar ambiente. Então, quando a gente estabeleceu esse macro-objetivo, a gente começou a cascatear isso, né? Eu falo, jornada de diversidade, equidade e inclusão é um aprendizado de vida. Então, a gente vai evoluindo aos poucos, a gente vai entendendo também a realidade do negócio e fazendo, e buscando tangibilizar. Então, como é que a gente começou a tangibilizar isso na Braskem? Em 2022, foi o primeiro ano que a gente construiu metas de diversidade na Braskem. Né? Dentro da perspectiva de diversidade, Brasil é o nosso maior, não só diversidade, mas tamanho de organização também e produção. Brasil é o nosso maior mercado, né? Tanto quantidade de pessoas, de integrantes, quanto, enfim, de plantas e tudo mais. Então, nós rodamos um piloto no Brasil em 2022, construímos metas. Vamos ter metas, né? Então, quais são essas metas? Mulheres em posição de liderança. Mulheres operadoras, e depois eu vou contextualizar por que é importante a gente trabalhar também com mulheres operadoras, e pessoas negras, né? Isso foi a primeira meta que a gente construiu no Brasil, mas ainda era um piloto, e essa meta era basicamente compartilhada com os profissionais de RH, né? Então vamos buscar, enfim. 2023, isso expandiu e se tornou global. Então agora temos metas globais. Né? Ou seja, quais são as metas globais? São aquelas que permeiam todas as localidades e, além dessas globais, tem aquelas, como eu disse, que são locais. Né? Permanecemos aí, as mesmas metas, mulheres na liderança, mulheres operadoras e pessoas negras. Esse ano, para nós, está sendo um ano muito importante, assim, acho que de avanço. Por quê? Ainda em 2023, apesar de serem globais, eram metas que estavam muito ainda dentro do radar e eram gerenciadas pela área de recursos humanos, que a gente chama de PIO, né? Pessoas e Organização. Esse ano é o primeiro ano em que essas metas fazem parte e são metas do CEO e de toda a nossa alta liderança. Então, todos os nossos vice-presidentes têm essa meta dentro, né, do bloco de metas deles. Então, eles têm 2 metas de pessoas. Eu acho que isso é muito importante compartilhar, assim. Quais são as metas de pessoas? Uma voltada para a diversidade, equidade e inclusão, que são essas que eu comentei com vocês. A outra é ambiente. Ou seja, cuidar do ambiente para que as pessoas sintam, né, assim, estejam bem trabalhando na Braskem é tão importante quanto ter um ambiente diverso. Né? Então isso colocar dentro e depois não cuidar, a pessoa sai. Exato. Né? Então assim, esse é um cuidado que para nós não é a meta pela meta. A meta ela precisa respeitar a organização, ou seja, a característica. E acho que um dos desafios que a gente tem, por ser, né, uma indústria petroquímica, a gente está falando basicamente, nossos cargos são extremamente técnicos, né? Então a gente está falando, por exemplo... Um monte de engenheiro. Basicamente a gente contrata das engenharias, né? Engenharia de manutenção, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia química. O nosso cargo de entrada é um operador de produção, tá? Só para vocês terem uma ideia. Você ia falar das mulheres aí vou trazer esse contexto, né?
Se você pegar, por exemplo, as O mulheres... que o operador faz? O operador é o que faz toda a parte operacional mesmo, de gestão da operação, produção de resina ou cracker, enfim. Uhum. A gente não Cracker, ninguém sabe o que é. É quando você pega a matéria-prima... Não é isso. Você precisa pegar a matéria-prima e você precisa fragmentar essa matéria-prima, né? Então, você pega, por exemplo, um componente, por exemplo, vamos pegar aqui o álcool, por exemplo, da cana-de-açúcar, ou enfim, e você precisa quebrar isso, né? Então, você põe a alta temperatura, depois baixa temperatura, então é uma parte da operação. Depois vem, enfim, ela tem várias etapas. Então, o operador de produção, ele é o primeiro cargo de entrada nosso na Braskem. Primeiro, né? Para a gente ser um operador, a gente precisa ter um curso técnico em petroquímica de 2 anos. Né? Quando você olha para as salas, né, de formação dessas pessoas, uau, o que massivamente tem? Homens. Basicamente homens. Sim. Basicamente homens. Então, assim, quando a gente traz isso para a realidade da Braskem, não é diferente, gente. Não é diferente. Então, assim, em 2015, na operação, nós tínhamos cerca de 5% só de mulheres. Olha só. 5%. Quando a gente começou a destrinchar isso, e se a gente quer representar a sociedade, a gente tem que olhar quantas mulheres temos, mas também temos que olhar quantas mulheres a sociedade forma e como é que a gente vai fazer esse negócio, essa roda girar mais rápido, né? Então, por exemplo, a gente começou no ano passado, foi importante nesse aspecto, porque a gente, em parceria com o Senai, a gente lançou no Brasil a primeira escola de formação pós-técnico exclusivo para mulheres no Rio Grande do Sul. Né? Porque o que acontece? Se você não tem a formação técnica, você tem que fazer os 2 anos de técnico em petroquímica. Agora, se você já tem uma formação técnica, qualquer uma, a gente consegue te dar 6 meses. Formação técnica? Formação, não precisa ser em petroquímica, em química, né? Então, outras formações técnicas, por exemplo. A gente consegue fazer um curso de 6 meses pós-técnico, e aí depois disso você está, né, apto a. Então, o que nós fizemos? A gente lançou no mercado e era uma incógnita, né? Será que vai ter mulheres mesmo assim? Vamos testar. É um piloto, né? Vamos testar. Então, lançamos no Rio Grande do Sul, isso no ano passado. A gente recebeu, acho que a gente tinha mais ou menos 30 vagas, né? A gente recebeu cerca de 45 inscrições. Então, peraí, né? Então, tem interesse. Vamos ver como é que a gente apoia. Então, a gente entra com bolsas afirmativas. Essa turma é só para mulheres. Lançamos mais recentemente no Rio de Janeiro. Então, a gente tem hoje 60 mulheres em formação. E a ideia é que elas sejam um pipeline, ou seja, se o mercado não consegue, se a sociedade não consegue formar na velocidade que eu preciso, eu tenho que entrar com uma solução para isso, né? Então, a escola de afirmação, por exemplo, é uma, né? Então, ao final, o que vai acontecer? Essas mulheres viram pipeline para nós, então a gente vai contratar os melhores talentos e elas vão sendo, ou seja, a gente vai fomentando. Então, a gente começou no Rio Grande do Sul, agora já no Rio de Janeiro, mas a gente também já está estruturando para as outras regiões do Brasil, onde a gente tem planta, né? A gente também, em 2023, a gente lançou no mercado um programa chamado BITEC, muito interessante. O BITEC, ele basicamente é um programa de formação em ciência de dados, né? Só que esse programa foi exclusivo para pessoas negras, só que metade das vagas para mulheres. Então, basicamente, a gente formou em São Paulo. São Paulo. Mas era online também, então dava para dispersar um pouco, né? O grande volume estava em São Paulo, mas a gente dispersou isso nas regiões. Mas, assim, a gente está falando basicamente 50% de mulheres negras formadas nesse programa. Então, assim, e o nosso programa de estágio também é muito forte. Só para ter uma ordem de grandeza, no Brasil, esse ano a gente contratou cerca de 200 estagiários. Né, no Brasil. Desses 200 estagiários, acho que de uns 5 anos para cá, a gente tem sido muito, acho que a palavra que mais resume o que a gente faz é intencionalidade, né? É a intenção de trazer pessoas diversas. Isso acaba moldando a sua forma de agir. Então, o nosso programa de estágio, a gente procura não mais olhar o nome da faculdade, né? A gente, por quê? Porque isso, né, traz, olha, vou buscar das melhores faculdades de São Paulo. Bom, o que são melhores faculdades? Quem vai aparecer nesse processo seletivo. Não vai dar. Ou quem não vai aparecer nesse processo seletivo. Então, a gente já não olha para o nome da faculdade. Né? Então, nosso processo seletivo ele é muito focado nas competências comportamentais. Então, a gente colocou, por exemplo, metas intencionais para o nosso programa de estágio. Então,
Vamos focar em competências, não vamos tentar eliminar o máximo da exigência de inglês, o máximo da exigência de inglês. E o que isso começa a trazer dentro do nosso programa de estágio? A gente está contratando um perfil de estagiário completamente diferente do que a gente estava acostumado a contratar alguns anos atrás. Então... E aí entra essa parte do ambiente, né, da ambientação. Sim. Né, como é que é isso? Porque entra e a ambientação desse pessoal, como é que é? Vamos por partes. Então, assim, só para fechar a questão do estágio, para a ordem de grandeza de resumos, assim, de dados. Esse último programa a gente contratou 200 estagiários, 60% baixa renda, 60%, né? 51% mulheres e 47% negros. Então, basicamente, nosso programa de estágio contratou mulheres negras de baixa renda. Né? Então, esse é um ponto. Agora, estamos trazendo estagiários, estamos trazendo mais mulheres, estamos trazendo mais pessoas negras, pessoas com deficiência e o ambiente. Isso. E o ambiente. Né? Então, a gente tem algumas ferramentas. Existem várias formas de se medir ambiente, né? Por exemplo, a gente tem ferramentas de escuta. Então, a gente tem o nosso termômetro do bem-estar, que a gente aplica anualmente, e dentro dele tem perguntas muito específicas como: aqui na Braskem você se sente livre para ser você mesmo? É uma pergunta simples, mas muito profunda. Né? Na Braskem você se sente respeitado? E você sente que a Braskem é um ambiente inclusivo? Então a gente começa a mensurar, e quando você recorta isso por mulheres, pessoas héteros, não héteros, brancas, negras, não negras, então você começa a ter uma análise mais criteriosa. Então temos ferramentas de escuta, rodas de conversa. Agora, uma ferramenta poderosa que a gente começou a usar é o nosso canal do Linha de Ética. Eu falo assim, olhar para o canal do Linha de Ética e verificar os casos que surgem relacionados a comportamento. Basicamente, comportamento, estou falando de discriminação e assédio. Quais são os casos que estão sendo reportados e quem são as vítimas dos casos que são confirmados, que a gente chama de substanciados, também te ajuda a ter um mapa de inclusão ou exclusão. Né? Então, nós estabelecemos na Braskem um programa chamado, isso nasceu como um projeto no ano passado, chamado Respeito é Negociável. Tá? Isso, acho que é um dos... Eu tenho tanto orgulho de falar desse projeto, porque assim, é um projeto realmente de muito impacto. A gente começou no Brasil. Esse programa é um programa que treina presencialmente as nossas pessoas, desde o nosso integrante, desde o estagiário até a alta liderança, sobre qual que é o meu papel e o seu papel na construção de um ambiente respeitoso. O que a gente negocia e o que é inegociável para nós. Porque quando a gente assina um contrato de trabalho, a gente assina junto com o contrato de trabalho um código de conduta e ética. E no código de conduta e ética diz o seguinte, que respeito é um valor inegociável para a Braskem e a gente não tolera nenhum tipo de discriminação, de assédio, de microagressão. Então, a gente começou a trazer isso para a mesa. O que é a discriminação? O que significa discriminar uma mulher? Como é que eu discrimino uma pessoa negra? Como é que eu discrimino? Enfim, com casos reais, práticos, que a gente gerou discussão em sala. No Brasil, no ano passado, a gente treinou quase 80% da nossa população presencialmente. Rodamos todas as plantas do Brasil. E esse programa ganhou uma força tão grande que agora ele se tornou global. Era um projeto, agora se tornou um programa e é global. Então, a gente acabou de finalizar a primeira fase dele na Europa e Ásia. Estamos na metade no México. Estamos iniciando nos Estados Unidos, assim. E é agora com o resto da vida, né? Fala, da mesma forma como a gente é uma indústria petroquímica e a gente tem uma preocupação real com a segurança por conta da periculosidade da nossa natureza de trabalho. Da mesma maneira como a gente tem essa preocupação com a segurança, a gente também estabeleceu que o respeito está no mesmo nível. Né? Então, primeiro trazer isso para a mesa, discutir abertamente. As pessoas não falavam sobre isso. Agora é tema de almoço, né? Então, assim, peraí, eu me sinto respeitado, eu não me sinto respeitado, isso aqui me incomoda, isso aqui não me incomoda. A gente precisa naturalizar essa conversa, né? Então, a gente começou a naturalizar essa conversa e também a treinar a liderança. Porque pensa o seguinte, a liderança, ela é basicamente composta por homens, ainda composta por homens, né? E são essas pessoas que tomam as grandes decisões, desde um processo seletivo de um estagiário até a designação, enfim, internacional de alguém. Então, trazer, identificar onde a gente tem os nossos vieses inconscientes e tentar minimizar. Por exemplo, o programa de estágio é então vamos tirar o nome da universidade? Né? Então, vamos tentar, né, e quebrar esses viés. Num processo seletivo, observa as perguntas que você faz para um homem e observa as perguntas que você faz para uma mulher. Né?
Parece simples, não é simples. A pessoa está fazendo uma entrevista, vem um homem na sala, vai fazer a entrevista, o foco é sempre as experiências dele, como é que ele fez, como é que ele não fez. Chega uma mulher na sala, além disso, você é casada? Você tem filho? Quantos filhos você tem? O que você faz com seus filhos? Sabe assim, você vai ter que trabalhar em turno. O que você vai fazer com seus filhos se não estiver trabalhando em turno? Não é da sua conta. Sim. Né? Não é da sua conta. Você tem que Não investir. é? Não é. Não, estou perguntando para filhos. Não é. A gente não é. Não é. É proibido essa pergunta. Não é. Então, assim, por quê? Uma coisa é perguntar para gerar quebra-gelo. No Brasil, a gente tem muitas perguntas de quebra-gelo e tal. Mas a partir do momento que isso é um divisor de águas, no processo de tomada de decisão, se eu vou selecionar ele ou ela, não é uma pergunta que deve ser feita. Então, assim, a pessoa que está aceitando participar do processo seletivo, ela sabe o horário que vai trabalhar, ela sabe se vai ser turno ou não vai ser turno, eu tenho que dizer para ela se ela vai precisar viajar ou não, ela vai tomar a decisão com todo o contexto pessoal que ela tem de vida. Não cabe a mim tomar a decisão por ela. Perfeito. Né? Então, são pequenas nuances, porque eu falo que a mudança é um trabalho de vida, né? Sim. Porque esse trabalho não termina nunca. Né? São pequenas nuances, mas que ajudam a transformando. Então, é importante olhar para todos nós temos nossas crenças e valores pessoais. A gente traz tudo isso para o trabalho. Né? Então, quando você começa a dizer o seguinte, olha, você tem a sua crença, eu tenho a minha, né? Você tem a sua, mas aqui na Braskem é essa, e nós três temos que andar nessa direção, isso começa a trazer mais transparência para as relações, então isso ajuda muito. Então, cuidar do ambiente para nós passa pelo respeito como um valor inegociável, né? Isso para nós é fundamental. Débora, muito obrigado. Nós vamos ter que convidar você para voltar. Tá. Você tem muita coisa para contar. Adorei, aprendi muito e eu quero agradecer, tá? Até a próxima, viu? Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer. Obrigada.